sede de um mesmo parecer. Anote isso, é uma decisão pela mesma visão. Se você não guardar nada de hoje, guarde esse item aqui. Ele, para mim, é o mais importante. Por favor, eu vou pedir para que os obreiros ajudem você a encontrar Hebreus capítulo 13, verso 7. Se você souber encontrar, já procure você mesmo. Isso, Hebreus capítulo 13, verso 17. Passa as cartas de Paulo, tudo antes do Apocalipse. Hebreus 13, 17. É um texto bem conhecido nosso, que diz assim, acharam? 13, 17. Ele diz: obedecei a vossos pastores. Algumas traduções dizem vossos guias, dá no mesmo. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores. E o que mais? O que você entende por obedecer e sujeitar? Se você parar para olhar, analisar a risca, parece que Paulo está falando redundantemente. Parece uma redundância. Obedeça, se submeta. Mas por que ele coloca dessa maneira? Ele coloca assim, para que ficasse bem claro aos cristãos. Eu falei, Paulo, ato falho meu aqui, tá? Escritor aos Hebreus, nós sabemos quem é, tá? Não sabemos se foi Paulo, quem foi. Mas enfim, o escritor aos Hebreus, ele diz: obedeçam, se submetam aos vossos pastores. Quanta resistência nós vemos às vezes nisso, irmãos? Quanta resistência. Tem gente que atende o conselho de uma pessoa que vai passando na rua, mas não ouve pastores. Porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Sabe o que eu descobri? Um novo fenômeno entre os cristãos. Tem gente que submete a pastores de longe. Pastores de longe. Pastor fulano de tal vai ter campanha de oração. Pastora, missionária, bispa, episcopisa, apóstolo, apóstola, seja lá qual for o título que a pessoa usa. Tem uma pregação todos os dias. Aquele horário, a pessoa não falha, fielzinha lá. E atende. Mas o texto sagrado, eu quero chamar a sua atenção, que diz aqui. Eu senti o certo assim, ó. Eu senti daqui. A gente fez assim. Ele diz: obedecer quem? Não foi aos pastores, não? O que é que o texto diz? Aos vossos. Vossos. Por quê? Velam significa estão de vigia. Velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Tem gente que atende a pastores de longe, mas não atende o seu. Eu estava falando com uma pessoa hoje. Eu sacrifiquei meu dia de descanso para atender uma pessoa hoje. Eu falei: olha, eu não tenho um dia de descanso, eu tenho um turno. Sexta-feira à noite e domingo de manhã. Mas arrisca? Nem é. Porque todo domingo de manhã eu dedico para estudar a palavra, para preparar o culto, a mensagem do culto domingo. Então não tem um dia de descanso. Isso é estar de vigia. Isso é estar atento. Como sábado que eu chego aqui 1h30, 2 horas, menos esse sábado agora, que eu peguei um engarrafamento, fiquei preso. Cheguei 10 minutos atrasado, mas normalmente 2 horas no sábado, quando você vier, eu estou aqui. E atendo uma pessoa depois da outra, depois da outra, depois da outra. Problemas variados, difíceis.
Quando termino de atender, ainda vou fazer reunião com os obreiros. Quando termino de fazer isso, ainda vou pegar a estrada para voltar para casa, porque tudo bem, é uma cidade vizinha, mas é outra cidade. Eu corro risco de ser assaltado, eu corro risco de acidente, corro risco do carro quebrar na estrada, sempre. E muitas vezes, quando eu dou uma orientação baseada no que a pessoa está passando, e não numa coisa que eu quero, numa coisa que eu acho. Ninguém nunca foi obrigado a algo que não quer. Os obreiros, os próprios obreiros, têm liberdade de faltar aos eventos. Nós temos um acordo. O acordo é: me comuniquem para que eu não fique preocupado. Já teve cultos importantíssimos que o obreiro falou assim: pastor, eu não vou estar presente. Por quê? Porque tem um aniversário que eu tenho que ir. Pergunta para eles, estão aqui, pergunte para eles assim: é verdade, o pastor não briga com vocês? É verdade que ele não muda o estado de ânimo com vocês, continua falando normal com vocês? Quando desobedecem uma orientação e eu chamo a atenção, eu sou claro, enfático quando eu chamo a atenção: isso aqui está errado, isso não pode acontecer. Mas pergunta se eu trato diferente no outro dia. Mas quando é o contrário, a contrapartida, quando é para atender o que eu estou falando, a pessoa atende, pastor, de longe. Eu perguntei a uma pessoa hoje, por favor, não sinalize. Eu perguntei a uma pessoa hoje: você escuta a mensagem de outra pessoa? Quanto? Assisto muito, mas pastor, mensagem de outra pessoa. Tudo bem. Quantas mensagens minhas você assiste na semana? Quantas? Tem gente aqui que nunca assistiu uma mensagem minha, irmãos, no YouTube. Uma mensagem, nunca. Assistiu um trecho de 3 minutos, 5 minutos, eu estou falando a mensagem inteira. Não, pastor, porque eu já vi no culto. Mas eu assisto as mensagens. As que eu preguei, eu assisto. E recebo coisas que eu não tinha percebido que tinha falado durante o culto. Porque arrisca, nós temos que ser canal de Deus. A fonte não somos nós, não é minha inteligência, não é minha sabedoria. É isso que a Bíblia Sagrada diz. Não é inteligência humana, não é sabedoria humana, é a de Deus. Mas o Paulo diz aqui claramente: sede de um mesmo parecer. É uma decisão pela mesma visão. Você tem que decidir isso. Isso não é fácil, queridos, tá? Muitas vezes é até difícil. Por quê, pastor? Porque eu sinto muitas vezes resistência. Você não sabe quantas vezes eu estou falando aqui um propósito, algo que eu quero, e eu percebo risadinhas. Eu percebo o canto de boca fazendo assim, ó. Isso não me para não, irmãos. Faça um vasculho, vasculhe as minhas mensagens e olhe se nelas eu uso o púlpito para dar recadinho para irmão. Para dizer assim: irmãos, olha, tem gente aqui que é rebelde. Não, quer ser rebelde? Dane-se. Dane-se quer dizer vá para o inferno, viu? Essa palavra significa isso. Não use ela à toa, não. Não use com seus filhos, não use com seus parentes. Essa palavra é muito pesada, ela significa vá para o inferno. E eu estou dizendo: quer ser desobediente? Vá para o inferno. Porque é o caminho da desobediência, é onde ele leva. Atenção, alerta de ironia, viu? Não estou pedindo para ninguém ir para o inferno, que hoje em dia a gente tem que ter esse cuidado. Eu estou ironizando. Eu não estou pregando e dizendo vá para o inferno. Eu estou ironizando. Mas é o caminho da desobediência. Eu vejo resistência em coisas simples. Propósitos que eu senti de Deus, propósitos que eu tive com Deus, e eu vejo gente criticando, gente rindo de mim, rindo do meu posicionamento. Não é fácil estar aqui. Não é fácil saber que tem pessoas que eu me esforço, que eu batalho por elas, pela vida delas, pela família delas, e depois eu soube que ela está dando ouvido a irmãozinho, a Chiquinho, Zezinho, que ela não sabe nem de onde veio nem para onde vai. Você está me entendendo, sim ou não? Eu estou proibindo alguém de assistir. Eu não tenho esse poder não, irmãos. Nem que eu quisesse, nem que eu proibisse, não adiantava nada. Irmão, a partir de hoje,
Bota aí, pastor, no estatuto da igreja: é proibido assistir mensagem de outros pastores. Você dizer amém. Em casa você assistir, como é que vai saber? Bebê ame? De bebê. Não tem como eu botar a câmera na sua casa e saber se você está assistindo. E você é livre para assistir o que você quiser. Até para não me ouvir, você é livre. Até para não me atender, você é livre. Mas é minha obrigação te alertar. Se você não sabia, culto de Santa Ceia é culto de doutrina, tá? É para isso mesmo, é para te ensinar, para te ajustar o que está errado. Tá certo? Então Paulo está dizendo: você quer ter o Deus de amor na sua vida? Quer ter o Deus de paz na sua vida? Seja de um mesmo propósito. Eu vou ler de novo, por favor. Ele diz assim, olha: sede de um mesmo parecer. Parecer significa o entendimento. Está me compreendendo? Obreiros, ajudem. Provérbio 18:1. Estou encerrando, mas hoje é preciso. Mas é só você achar. Abre mais ou menos no meio da Bíblia, tem Salmo, e depois de Salmos, Provérbios. Provérbios capítulo 18, verso 1, texto muito conhecido, que diz, Provérbios 18:1, Salmos, depois de Salmos, Provérbios. Mais ou menos no meio da Bíblia está Salmos. Se não tiver Salmos, está Jó. Salmos, depois de Salmos, Provérbios. Achou? Provérbios 18:1. Busca satisfazer, olha aí, busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola, se separa. Ele insurge-se, se rebela, olha a rebelião, contra toda a sabedoria. Outra versão fala contra a verdadeira sabedoria. Se separou? Se surgiu. Se eu disser para você que nem todos que se separam se distanciam. Atenção aqui. Nem todos os que se separam se distanciam. Tem gente que está perto, de corpo presente, mas a mente está longe, o coração está longe. E a Bíblia diz: onde está o teu coração, está o teu tesouro. Não atende. Por isso, depois me procuram e falam assim: pastor, porque as coisas não estão dando certo. Pastor, porque as coisas não estão dando certo. Quem sabe, né, irmãos? Se não é por coisas como essa, que parece tão trivial, tão simples, mas são muito, muito, muito importantes. Está me entendendo? Em Atos capítulo 2, verso 44, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, irmãos, estavam sempre juntos. Em Eclesiastes, no capítulo 5, do verso 4 ao 6, a Bíblia diz: quando você fizer um voto a Deus, não demore em pagar. Tem gente que fez voto a Deus. Quando, pastor? Quando você se batizou? Alguém aqui foi batizado nas águas por mim ou por outro pastor? Levanta a mão assim. Não quando criança, não. Estou falando depois de adolescente e adulto. Levanta a mão, mantém a mão assim. Olha ao redor. Olha ao redor. Todos esses fizeram voto. Todos prometeram servir e ser fiel ao Senhor Jesus. Obedecer à palavra de Deus. Quase ninguém cumpriu. Quase ninguém. E olha que eu tenho cuidado de fazer o curso de batismo. Explico o que é o batismo, explico as consequências, né, espirituais dele. Mas tem gente que depois deixa de mão. E você acha que porque você deixou de mão, deixou de valer? Quem disse isso? Quem falou isso? Queridos, Deus ama tanto palavra que o seu filho foi chamado de a palavra. Deus tem palavra. Ele não fala para voltar atrás. Tem gente que nunca entendeu isso. Na hora que você promete para Deus, aquilo está valendo e nunca vai deixar de valer. Significa dizer que quando você prometeu a Deus e não cumpriu, você está em dívida. Até hoje em dívida. Já ouviu isso? Eu falei para você. Anote para lá em casa, por favor. Esse é um texto que você precisa ler. Você precisa dele, tá? Eclesiastes capítulo 5, verso 4 ao 6 diz: quando a Deus fizerem algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o, porque é melhor que não votes do que votares e não cumprires. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne,
E nem diga diante do anjo. Anjo aqui é mensageiro, não significa ser de asa não. É mensageiro, pode ser um pregador, é quem está levando a mensagem. Nem diga diante do anjo que foi um erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra de tuas mãos? Você já parou para pensar nisso? Que as coisas podem dar muito errado para você porque você não foi fiel a Deus. Ah, pastor, quer dizer que Deus é um Deus vingativo? É. Ele disse: minha é a vingança. Mas não é vingança contra você, é contra o inimigo. Então Deus é um Deus castigador, pastor? Não, Ele é juiz. Ele é justo. Ele não castiga. Ele só deixa que você colha o que você plantou. Diz para o teu irmão: Deus não tem nada a ver com seu balai de gato. Tem não. Foi você que inventou, você que disfarça, meu filho. Deus não tem nada a ver com isso não. Ah, eu estou sofrendo, é Deus que conversa fiada. Você está pecando ao dizer isso, porque você está colocando em Deus uma obra que é do diabo. Ei, isso é sério. A Bíblia diz: ele, o ladrão, vem senão a roubar, matar e destruir. Quando você diz: ah, Deus que está fazendo mal para mim, é Deus que está me castigando, você está colocando em Deus uma culpa que Ele não tem. E a sua culpa? E o seu voto que você não cumpriu? E a sua fidelidade? E a sua santidade que você não cumpriu? Onde é que está? Você está me entendendo? Sim ou não, irmãos? Você colhe o que você planta. Então Paulo está dizendo aqui: seja do mesmo processo, seja da mesma visão. Para com essa coisa de prometer e não fazer. Porque quando a colheita vem, irmão, tem gente que se engana tanto. Porque as coisas estão indo bem, mas estão indo bem porque você plantou bem antes. Mas você parou de fazer bem hoje, você está plantando e uma hora vai colher. E quando a colheita vem, irmãos, aí você vê gente desesperada. Ai, pastor, ora por mim. Ai, fulano, ora por mim. Ah, apresenta minha vida em oração. E se eu disser para você, ou lembrar para você, que colheita é uma coisa, safra é outra. Ninguém come no mesmo dia o que planta. Ninguém. Você planta. Alguém já plantou feijão ou milho aqui? Ninguém já plantou feijão ou milho? Colheu? Já debulhou feijão? Eu odeio aquilo. Feijão verde. Feijão maduro nem tanto. Você abre e sai. Feijão verde. Aqueles troços entraram nas minhas unhas. Eu tinha uma gastura tão grande daquele. É legal comer. Debulhar não gostei não, tá? Mas você planta o feijão, come o feijão no mesmo dia? Não, irmãos. Ele passa um tempo. E fazendas de plantação de feijão, eles têm local de armazenar chamado silo, onde passa de um ano para o outro. Você não come no mesmo dia. Da mesma forma a colheita espiritual, não vem tudo no mesmo dia não, meu filho, tem uma safra. Aí tem gente que fala assim: ai, não sei, pastor, estou na igreja. Aí começa a reclamar, é? Você sabia que tem gente que vem cobrar juros na igreja? Eu estou na igreja. Aí fala assim: eu sou dizimista, e sou ofertante, e dei uma tinta. É como se dissesse assim: ei, pastor, fala aí com o chefe aí, é minha bênção, o negócio está atrasado aí. Filho, não sou da repartição pública não, filho. Não tem burocracia no céu não, é pay puff. Plantou, você vai colher. Agora, se você está plantando ruim, você quer colher bom? Onde é que tem essa lógica? Onde é que existe isso? Pastor, eu vou colher ruim para sempre? Não. A partir do momento que você começa a mudar semente e plantar coisa boa, uma hora dessa coisa vai virar. E você vai perceber claramente que as coisas estão melhorando, estão clareando. Seja inteligente, continue plantando bom.